Marcos, capítulo 10, o versículo 1 e 2. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e uma multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximou-se dele os fariseus. Perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Esses fariseus, esses homens, né? Na realidade eles estavam ali, não porque eles queriam alguma coisa com Jesus, né? Mas eles estavam querendo tentar Jesus, pegar Jesus, porque a inveja, né? A inveja é algo que destrói a pessoa, mas se a outra, né, se deixar também. E eles estavam ali vendo uma multidão seguindo Jesus, uma multidão ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, e eles começaram a questionar, e eles planejaram com os herodianos, com muitos, para ver o que vamos fazer com esse homem. Porque Jesus está ali, a multidão está com Jesus. Porque a multidão estava cansada de ouvir homens sem compromisso. Homens que ensinavam, mas não viviam. Eles, aproximando-se dele, os fariseus, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Essa pergunta deles, né, é uma pergunta estratégia, porque eles, no grupo fechado deles, eles mesmos criaram as regras dele, como um homem poderia se separar de uma mulher, como um homem poderia repudiar uma mulher. Eles mesmos fizeram isso aí, então eles chegam ali questionando a Jesus. E ele trata desse assunto aí como se, né, eles fossem os donos. Tem muitos fariseus aí, muitos escribas, né? E até sumo sacerdote, que se a esposa morresse, ele só poderia casar, né, com uma moça virgem, ou só poderia casar com uma mulher viúva que teria sido esposa de sacerdote. Mas eles começam a questionar aqui, perguntando a Jesus se é lícito repudiar a mulher. Porque muitos fariseus aqui, eles, às vezes acontecia de alguns casos tão radicais que a mulher estragou a comida, né? Então eles disseram, não quero mais você não, vou lhe dar carta de divórcio. Por quê? Por isso. Ou às vezes, né, acontecia de ele, o fariseu ou o homem, ele ser estéril, mas como eles eram machistas, né, eles não queriam admitir, né? Então ele dizia assim, ele chamava assim, você é uma mulher seca, você não vai me dar descendência. Então ele dava carta de repúdio, de divórcio. Só que muitas vezes o que acontecia? Por que eles chegam aqui na artimanha? E Jesus lá em Mateus, Jesus é muito duro, Mateus 19. Porque muitos deles aqui davam carta de divórcio. Eles poderiam casar de novo, mas a mulher não. Em alguns casos. A mulher, eles tinham direito de casar, mas a mulher não. Então eles chegam aqui tentando pegar Jesus em um assunto delicado, que é o casamento. Mas o problema todo é inveja. O que fez o homem cair, né? O que fez Eva, né, e Adão caírem os dois? Foi que o inimigo, ele lançou a inveja, ele lançou a cobiça. E aqui eles estão com inveja porque as pessoas estão vindo Jesus. As pessoas estão seguindo Jesus, estão prestando atenção nos ensinos de Jesus. E eles, como dissesse, eles perderam o público. Então eles chegam aí com artimanha. Eles não consideram Jesus como profeta, eles não consideram Jesus como
um mestre, mas para tentar ludibriar, para tentar enganar, para tentar envergonhar Jesus, eles chegam com essas conversas porque eles se consideravam os religiosos, certinho. Então é muito cuidado. Você tem que ler muito a Bíblia. Quando você chegar, você vai entrar em nenhum lugar que se declara ser igreja, você tem que olhar se o que está na Bíblia está sendo dito ali, se está sendo cumprido, né? Claro que você não vai julgar, mas você vai observar. E esses homens estavam aqui, né, questionando Jesus, questionando se eles poderiam, mas o objetivo deles não era tirar uma dúvida deles. Então a dúvida que, se você tiver, leia a palavra. Mas cuidado com o fermento dos fariseus.